Sou Mónica, sou mãe de um menino autista, como a Kátia falou, mas também sou enfermeira e como a Kátia também tem dificuldade de deixar a parte clínica de lado, também eu tenho. E então a minha observação do. Eu comecei a usar, aliás, o meu filho começou a usar o X39 há 4 semanas, acho eu, e há 2 semanas antes disso eu comecei com outro adesivo, porque nós tínhamos uma situação muito complicada na altura, que o meu filho estava muito ansioso, não dormia, tinha ainda tem dificuldades na comunicação, e estes eram os nossos problemas maiores, então decidimos começar pelo adesivo, não pelo X39, mas pelo outro adesivo que assim que eu lhe meti o adesivo nas costas, eu vi que ele mudou completamente a energia. E eu nessa altura estava-lhe a dar melatonina, que é o que toda a gente está neste momento em termos de prescrição para meninos que têm dificuldade em dormir. Mas a dificuldade que o meu filho tem em particular não é em adormecer, é em continuar a dormir. Portanto, ele tem uma insónia à meia da noite, acorda e depois está acordado qualquer coisa entre meia hora a 7 horas. Portanto, ele pode estar acordado, poderia acordar à 1 da manhã e de voltar a adormecer às 7. E isto foi assim durante quase 6 anos da nossa vida, ou da vida dele. E entretanto eu conheci a Kátia, e ela falou-me nos adesivos. Eu comecei a usar sempre com muito. Eu sempre fui uma pessoa que procurei medicinas alternativas, ou neste caso, não sendo uma medicina alternativa, mas não um químico, não um opioide. Um, eu não sou a favor disso. E então, pronto, vi imediatamente. Vou-vos dizer que já não dou melatonina ao meu filho há- desde que comecei o X39, basicamente, há cerca de 6 semanas. E, e, e tenho tido, desde então, eu até tenho medo de falar disto, mas ele não tem acordado, vá. Tem dormido a noite toda. Acontece de vez em quando, uma vez, 2 em 2 semanas, o que acontecia todos os dias, e uma vez, 2 em 2 semanas, ele dormia. Portanto, é o reverso da moeda, e tem tido um impacto em mim e na minha família gigante. Eu vi este efeito de imediato e disse à minha mãe que tenho o meu avô com demência, uma demência mais vascular, portanto, com uma confusão muito grande, uma situação, apesar de não ser muito pesada, mas muito difícil, porque o processo de pensamento não está lá. E então eu disse à minha mãe, tive que falar com os irmãos todos, e teve que ser uma coisa de família, uma decisão de família. Entretanto, todos estavam de acordo e começámos com o meu avô. E o meu avô ainda tem uma reação mais radical do que o meu filho. O meu avô, a minha mãe diz que eu insisti com a minha mãe para lhe pôr o X39, mas ela estava muito ocupada e antes eu só a consigo apanhar à noite. E eu, ok, vamos começar então com o Silent Nights, que é o adesivo de dormir. A minha mãe põe-lhe o adesivo, como eu lhe disse, 2 ou 3 horas antes de ir para a cama, e ela ficou super preocupada porque o meu avô ficou. Imediatamente via-se a reação dele, que ele ficou muito relaxado, e ela ficou preocupada que nem sabia se podia dormir porque ele estava completamente relaxado. E eu, pronto, eu assegurei-lhe que estava tudo bem e que ela só tinha que vigiar, e que não havia problema, porque afinal de contas isto não é um opioide, isto não vai fazer a depressão do sistema respiratório e não vais, tipo, não é essa a reação. Entretanto, o meu avô está a fazer há menos tempo, está a fazer há cerca de 3 semanas, 3 ou 4 semanas, penso eu. Já perdeu imenso peso. A minha mãe, eu vou perguntando à minha mãe quase todos os dias como é que ele tem reagido, e a minha mãe está muito preocupada porque ele perdeu 7 quilos, mas não tem mais sintoma algum. E então eu tive-lhe a explicar precisamente o que a Kátia, um dos efeitos, o primeiro efeito que a Kátia falou, precisamente na desinflamação, que faz-nos perder peso, né? Faz tirar
quebrar os processos inflamatórios, melhora a condição do rim e etc. E então o meu avô dorme melhor. Ele sofre da apneia do sono, mas tendo demência é impossível ter a máquina ou sequer fazer o estudo do sono. Mas nós sabemos que ele tem apneia. Portanto, a qualidade de sono melhorou. Outra coisa que melhorou imenso e que a Kátia também falou foi a pele. Ele tinha sempre uma pele muito. Ele tem tendência, tem rosácea e fica muito ruborizado, muito. Fica quase roxo, é a palavra que eu estava a lembrar, a esquecer. E agora tem um tom de cara muito bonito e parece que está mais novo. E a outra coisa que é muito evidente para mim é o olhar. Ele tem um olhar cá, presente. Não está noutro mundo, como eu lhe costumo chamar. Conseguimos ver quando olhamos para os olhos de uma pessoa, quando as pessoas estão realmente cá a ouvir-nos, a falar connosco ou quando estão muito longe. E era esse o padrão do meu avô. Tínhamos muita dificuldade com os banhos, por exemplo. E o que eu notei imenso mesmo foi que a minha mãe está completamente diferente. Portanto, isto tem um efeito colateral nas famílias muito evidente. As pessoas passam, por exemplo, a minha mãe passou a ter uma situação em casa muito mais fácil de gerir, sem ter tantos, não é conflitos, mas estou-me a esquecer da palavra, sem haver resistência para ir tomar banho, sem haver aquela confusão, as noites dormidas, não é? Houveram situações que ele levantava-se muita vez de noite e com a confusão e a desorientação, uma vez bateu com a cabeça, partiu a cabeça, tivemos que chamar uma ambulância, ele foi para o hospital, estava numa poça de sangue. Portanto, isto é complicado para as famílias gerirem. E então, quando há uma melhoria dos sintomas e da condição, melhora imenso. E eu vejo isso no meu avô, é incrível, porque ele tem 83 anos, penso eu. E nós sabemos que as células estaminais vão reduzindo, vão diminuindo com a nossa idade, mas mesmo assim, eu sabendo destas coisas todas, eu insisti e disse à minha família, não lhe vamos dar opioides, porque era o que eles queriam lhe dar. Eles não eram opioides, mas era clonazepam à noite para dormir, e eu disse que não era de acordo e que achava que devíamos esperar para ver o efeito dos adesivos primeiro e então fazer essa decisão. O meu avô nunca começou os comprimidos para dormir e dorme todas as noites. O meu filho, agora de volta ao meu filho, tem um progresso ligeiramente mais lento em certos aspectos, por exemplo, na comunicação, apesar de que ele está a comunicar muito melhor, e o que eu realmente noto é o entendimento. Ele entende com muito mais facilidade. Também me parece que há menos barulho, vá, que ele está mais focado, mais concentrado. O sono foi uma coisa que eu não queria acreditar também. Passou uma semana e eu dizia, uma semana, não, que não sei. 2 semanas eu, e depois quando chegou ao mês, pronto, só tenho uma coisa a apontar, é o X39, que eu não fiz mais mudanças nenhumas. Ahm, Também está muito menos impulsivo. Eu tive com um casal que também tem um menino no espectro, ahm, e, e eles estavam muito preocupados porque estávamos numa situação em que o Kai estava pronto para sair, mas ele não saía. E antes o Kai ia. Ele nem pensava, ele era sempre a andar, sempre muito impulsivo, sempre com muita adrenalina, e eles estavam impressionados, eles a dizerem, o meu filho já tinha fugido. E eu assim, pois, mas eu já vos disse que eu estou a usar esta tecnologia, e se calhar vocês também deviam experimentar, porque o filho deles ainda é muito impulsivo, eles têm a mesma idade, ainda é muito impulsivo, ainda foge muito, não tem noção de perigo nenhum, portanto, vão, seja atravessar uma estrada, seja o que for. Eu neste momento eu também já consigo perceber que o Kai já tem alguma noção de perigo, que não tinha até há pouco tempo atrás. Portanto, a evolução
em ambos, o meu avô e o meu filho são tremendas e não temos mais nada a apontar do que o X39 e eu tenho, ando a espalhar a palavra precisamente porque nos tem ajudado tanto e mudou tanto a minha vida, tanto. Eu, em dezembro, quando conheci a Kátia, estava em burnout, completamente. Tive um ano, 2024 foi muito duro, não dormia quase nada. Passava noites que dormia 4 horas e horas repartidas, portanto 2 horas aqui, meia hora ali, 2 horas, 1 hora ali. E pronto, e mudou a minha vida radicalmente e eu estou determinada a passar a palavra e o testemunho, e por isso é que estou aqui hoje.